Sou fisioterapeuta, formado pela Universidade Federal de São Carlos. Há 27 anos que eu lido com a questão da fisioterapia. E praticamente dentro desses 27 anos mesmo que eu sou formado, eu trabalho com as lesões do sistema músculo-esquelético, que a gente chama, né? Na área da ortopedia, basicamente. E uma das principais áreas que eu mais gosto, que eu gosto de trabalhar, que eu faço isso diariamente, é o trabalho sobre a coluna vertebral, né? Por isso, da intenção de fazer esse webinário, para que a gente possa levar o máximo de informação possível, e especialmente informações mais atuais, para as pessoas que tanto trabalham com a coluna vertebral, bem como e especialmente aquelas pessoas que têm dor na coluna vertebral. Então, esse webinário, esta aula, vamos chamar dessa forma, tem como um principal agente, né, aquela pessoa para quem eu mais quero chegar, é para os nossos pacientes, para aquelas pessoas que efetivamente têm dor lombar ou dor na coluna vertebral, e também aquelas pessoas que conhecem outras pessoas que também tenham dor lombar, dor na coluna vertebral, tá ok? Eu agradeço demais a presença de vocês, agradeço muito que vocês estejam perdendo um pouquinho do tempo para ouvir as nossas informações. E nós vamos estar trabalhando, gente, por volta de 40, 45 minutos, chutando alto vão ser uns 50 minutos, tá? Então, a gente vai começar agora para que a gente possa discorrer. No final, vocês estarão abertos para perguntas. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Se eu não conseguir responder a todas as questões, eu vou tá anotado e depois eu vou entrar em contato com vocês para responder a todas elas, tá ok? Então vamos lá, muito obrigado novamente. Gente, a ideia de fazer um trabalho em relação à coluna vertebral é pela quantidade de pessoas que nós encontramos com dores nas costas, e é só a gente ver, nós mesmos sofremos com esse tipo de dor. E como enfrentá-las, né? Como trabalhar com essas dores? Existem várias situações hoje, principalmente no mundo da ciência, que têm mudado alguns aspectos referentes ao enfrentamento dessa dor, tá ok? Então é importante que nós conheçamos, é importante que nós tenhamos informações atuais, informações precisas, para que nós saibamos o que vamos fazer para enfrentar essas dores. Para começar a falar sobre, perdão, sobre esse enfrentamento das dores, é importante, eu vou falar rapidamente de alguns dados gerais, porque é importante nós contextualizarmos essas dores da coluna dentro de um aspecto geral. Vejam, aqui nós temos que os indivíduos, a prevalência das dores de coluna vertebral de acordo com a idade desses indivíduos. Vejam, vocês podem notar aqui, principalmente nesse gráfico, que as pessoas mais velhas, as pessoas com idade superior a 60 anos, são aquelas que têm maior prevalência, maior quantidade de dores na coluna. A segunda maior população com dores de coluna é aquelas de 50 a 59 anos. Vejam, é bem diferente, é praticamente o dobro dos indivíduos que têm idades inferiores, de 19 a 49 anos. Isso mostra que à medida que nós envelhecemos, as dores nas costas, as dores de coluna vão aumentando. Então, o fator idade é um fator importante para o aparecimento dessa dor. Outro fator a ser considerado, pessoal, é o gênero, o sexo masculino e o sexo feminino. Vejam que as mulheres apresentam maior quantidade de dor na coluna vertebral quando comparado aos homens, né? Provavelmente vocês, mulheres que estão me assistindo, vão falar porque vocês trabalham mais, não é isso? Há controvérsias quanto a isso. Brincadeiras à parte, um dos fatores que faz com que as mulheres tenham maior quantidade de dores quando comparado aos homens é o fato
ter uma musculatura menos forte, de ter uma instabilidade, ou seja, as articulações, as juntas, elas são menos estáveis, né? Isso favorece também o aparecimento das dores nas mulheres. Fator também a ser considerado, e esse talvez um dos mais importantes a serem abordados aqui na nossa aula, nesse webinário, é a escolaridade. Vejam aqui no primeiro gráfico, né, na primeira parte desse gráfico, os indivíduos sem instrução são aqueles que apresentam a maior prevalência de dores na coluna vertebral. Vejam a diferença de 25,6 quando a gente pensa no indivíduo sem escolaridade para o indivíduo com ensino superior com 14%. Isso não significa que um é melhor ou o outro é pior, isso não tem absolutamente nada a ver com isso. Significa dizer que o indivíduo com menor instrução, com menor informação, vai sentir maior dor, não só na sua intensidade, mas principalmente na qualidade dessa dor, devido à informação errada, devido à falta de uma informação adequada. E esse é um dos principais motivos desse webinário, para que nós possamos passar informações corretas a vocês que têm dores na coluna vertebral. Para que vocês possam, de alguma forma, em algum momento, questionar a nós que somos profissionais. Questionar a nós que somos fisioterapeutas, né, que trabalhamos e que temos uma capacidade importante de trabalhar essa dor, mas também questionar os médicos, né, questionar os outros terapeutas que tem por aí, os psicólogos, educadores físicos e etc. É importante ter instrução, é importante ter conhecimento sobre o fato. Continuando nessa linha dos dados gerais, né, outro fator muito primordial nisso tudo é a questão relacionada ao índice de massa corporal, ou seja, o peso corporal. Os indivíduos com um peso normal têm menos dor na coluna vertebral quando comparado aos indivíduos com obesidade, né? Ou seja, a massa corporal interfere no aparecimento e na manutenção desse quadro doloroso? Sim, a obesidade, a massa corporal interfere com certeza. Agora vejam, esses são fatores que não são causais. Não existe na literatura ainda uma certeza dos fatores que causam essas dores, né? Então, esses fatores que nós estamos conversando, eles são fatores que contribuem para o aparecimento e também para a manutenção desse quadro doloroso. Gente, nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre um outro fator que possa ser um fator mental, um fator psíquico. Então vejam os dados apresentados num determinado artigo sobre quadros de depressão. Os indivíduos com depressão apresentam muito mais dores na coluna vertebral quando comparado aos indivíduos sem depressão. É mais do que o dobro do valor quando comparado um com o outro. Então é importante também levar em consideração esse fator que é um fator psíquico, que é um fator fora do aspecto físico, do aspecto corporal, tá? Então, e é um fator que deve ser sempre levado em consideração por nós que somos profissionais e também por vocês que não são profissionais e que sentem essas dores, tá? Então, se você tem dor na coluna vertebral, uma dor crônica e também apresenta um quadro depressivo, saiba que esse quadro depressivo contribui para a sua dor. Só para vocês terem uma ideia, gente, nós estamos falando em aspectos referentes à dor na coluna vertebral. Todos nós conhecemos muitas pessoas que têm dor na coluna vertebral. E todo mundo também sabe que
um dia na vida alguém com dor na coluna já faltou ao trabalho ou teve o seu afastamento do trabalho por conta dessas dores. Vejam, esses dados são dados apresentados pelo próprio INSS agora em 2017, o ano passado, e são dados parciais, né? Qual é o primeiro fator de afastamento do trabalho por mais de 15 dias? Vejam, as dores de coluna, com mais de 12 mil afastamentos, seguido por lesões no ombro, sinovite, tenossinovite, etc. Agora, o que chama a atenção? Que o primeiro fator de afastamento por mais de 15 dias é dor na coluna, né? Algumas pessoas podem achar legal, então vou ter dor na coluna, vou me afastar. Pessoal, isso não é bom para ninguém. Não é bom para os profissionais, não é bom para o paciente e também não é bom para o sistema governamental, né? Isso gera um custo muito alto para todo mundo e também para os próprios pacientes, tá ok? Então é algo que é possível nós minimizarmos, é possível nós trabalharmos para que diminua essa quantidade de afastamentos.